Bem-vindos! Vamos dar início ao estudo realizado sobre macroeconomia. A macroeconomia estuda o comportamento do sistema econômico de um país. Basicamente, por um reduzido número de fatores, como a produção total de uma economia, o nível de emprego e poupança, o investimento, o consumo e o nível geral dos preços. Seus principais objetivos estão no rápido crescimento do produto e do consumo, no aumento da oferta de empregos, na inflação reduzida e no comércio internacional. Os dados dos estudos macroeconômicos, normalmente, estão expressos na forma de gráficos, para uma compreensão dimensional do administrador financeiro, como podemos observar no gráfico a seguir. O crescimento do crédito de janeiro de 2007 até janeiro de 2013 com relação aos bancos públicos na linha azul, privados na linha pontilhada e de fundo cinza o balanço entre eles. Nota-se no início de 2007 um equilíbrio de crédito entre os bancos públicos e privados. Logo no segundo semestre de 2009, uma estrondosa diferença entre eles, sendo que os bancos públicos atingem 40% do PIB e os privados os 5%, recuperando seu equilíbrio inicial dos 20% no final do primeiro semestre de 2011. E até janeiro de 2013, o gráfico mostra o desempenho positivo dos bancos públicos e negativo dos privados. Em forma de gráficos, o agente financeiro adquire uma base de tendência econômica, de onde procurar crédito e até perceber os riscos de investimento por meio de estudos macro e microeconômicos de outros setores. O investimento do setor público, por exemplo, revela a política econômica expansionista assistencialista dos governos como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e principalmente o Plano Minha Casa Minha Vida, ou MCMV, no período de 2013 até 2003. Nas colunas azuis estão os investimentos das estatais federais, que no período de 10 anos chegam ao dobro, atingindo 2% em relação ao PIB. As colunas verdes representam o investimento da União transferido aos estados e municípios, mantendo a proximidade do percentual e a média de 1,6% do PIB. Já os recursos próprios dos estados e municípios, colunas laranjas, e da União, colunas roxas, aumentam significativamente, especialmente no ano de 2010. E para compreendermos o sistema da política econômica brasileira, o gráfico a seguir desenha bem os gastos de maior relevância aos governos em relação ao PIB no ano de 2010. O setor da Previdência Social chega a um pouco mais de 22%, nas transferências a estados e municípios em 9,24%, e fatiando quase pela metade o PIB em 2010, os gastos com juros, amortizações e refinanciamento de dívidas, constatando com os gastos com educação, cultura, segurança e saúde, que somados chegam a quase 7,5% do PIB. Por fim, o estudo desenvolvido nos leva a buscar o real impacto que a nossa atual política econômica exerce sobre as unidades microeconômicas. O setor escolhido para a pesquisa foi da indústria gráfica, e como qualquer outro ramo da indústria, sente as dificuldades e compartilha das mesmas preocupações com a economia do país. Fiquem agora com o economista e empresário Sr. Antônio de Oliveira Jordão Neto, em entrevista exclusiva para esse estudo por meio de 2 perguntas. As políticas macroeconômicas, elas afetam sobretudo a questão do consumo e do investimento. O governo federal central, que formula as políticas macroeconômicas, ele pode, dependendo do grau de insegurança que ele introduz na economia, como tem acontecido ultimamente, ele restringe as iniciativas para que as empresas possam expandir seus negócios, investir, contratar pessoas. E na medida que isso vai acontecendo, há uma retração natural de todos os players desse mercado que acabam ou postergando decisões de investir ou de consumir. E no caso das gráficas, que basicamente operam no negócio de business to business, isso é muito sentido porque a decisão de parar ou de não formar mais estoques ou ainda de deixar para que depois se faça algumas coisas que estão planejadas para hoje, que elas impactem negativamente no negócio. A gente sente a economia hoje esfriando, quer dizer, os negócios já não têm o dinamismo que tinham no passado, basicamente por essas
questões macroeconômicas que não estão ainda muito bem estruturadas e que não são demonstradas ao mercado de uma forma transparente. Quer dizer, não há ainda definição de um ministro da Fazenda, muito menos de que caminho esse ministro irá trilhar, porque a atual presidente, que fez toda uma política nesses últimos anos voltadas para um expansionismo, para um desenvolvimentismo, com resultados que foram desastrosos, agora aparentemente vai ter que corrigir isso de uma maneira ortodoxa. Então não bate o discurso com a prática, e isso efetivamente impacta muito os negócios, principalmente os pequenos negócios. Como o Brasil é um país de dimensões quase que continentais, formado por diversos estados, e cada estado com uma característica muito peculiar, alguns são grandes e pouco povoados, outros são muito povoados e não tão grandes assim, alguns economicamente muito desenvolvidos e outros nem tanto. O que acontece é que há diversos tipos de interesses que não são iguais. Enquanto, por exemplo, o Nordeste precisa de apoio do governo, precisa de recursos e precisa que a economia seja induzida através de políticas federais, os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste já têm uma economia com um certo dinamismo que não depende tanto do governo federal. E o governo federal, na realidade, às vezes até atrapalha, porque aquilo que deveria ser o papel dele, de desonerar os custos ligados principalmente à logística e os custos tributários, ele não faz. Então, o que a gente percebe ao longo dos anos é que o Brasil está arcando com custos que inviabilizam muitas vezes a competitividade, principalmente no mercado externo. Quando a gente lembra que, no caso da Revolução de Minas Gerais, aquela famosa Inconfidência Mineira, que aconteceu num dos estados da federação, que naquele momento era muito importante, porque a extração do ouro representava muito na economia brasileira, a extração mineral, houve uma revolução, porque era um absurdo a tributação que se cobrava naquele momento, que era o chamado quinto. O quinto, ou seja, de toda a produção de ouro que era feita, um quinto ia para a coroa portuguesa. Daí que vem aquela expressão, o quinto dos infernos. Hoje nós já estamos pagando quase 2/5 de impostos. Nós já estamos num nível de mais ou menos uns 37% a 38% do PIB, o que é muito alto, sem considerar que a classe média, principalmente, paga isso, mas tem que arcar com outros custos, porque o governo não proveu serviços para os quais esses tributos são recolhidos, tais como educação. A classe média tem que mandar seus filhos para escolas particulares, tem que pagar planos de saúde, enfim, tem que arcar com uma série de custos, apesar de pagar os impostos. Então, o que nós vemos é isso. O governo federal centralizou algumas políticas e os governos estaduais ficaram com uma outra parte na qual ele não tem autonomia para poder, vamos dizer assim, gerar um bem-estar para a sua própria população. Ele depende do governo federal. Então, enquanto o governo federal não atuar fortemente nessa questão tributária e na questão custo-Brasil, esse conflito, inclusive, que hoje faz com que haja uma guerra fiscal entre os estados para atrair empresas, dando incentivos como o pagamento menor de ICMS ou algumas outras vantagens, como terrenos grátis, instalações também bancadas pelo erário, a gente vê que as coisas não vão se coadunar e não vão chegar a um bom termo. Encerrando, agradeço ao professor Ricardo Barbosa e a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Desejo a todos bons estudos e boa sorte.